A Escola Nômade para Mentes Criativas orgulhosamente apresenta... Rádio Cachola! Um podcast de autoconhecimento pela criatividade. Com Lena Fael e Henrique Scló. Apoio Play It Again. Cacholeiros e cacholeiras, aqui é a Rádio Cachola da Escola Nômade para Mentes Criativas. A gente está, aqui é o Henrique Scló. Eu sou a Lena Fael. E a gente está inaugurando um novo modelo do Rádio Cachola, porque você tem aquele outro que a gente entrevista as pessoas. Esse é o Rádio Cachola DR. É só eu e a Lena conversando sobre assuntos que a gente acha interessante e relevante. E DR, antes que vocês imaginem a coisa errada, é diálogos e reflexões. Diálogos e reflexões. Então, DR é a Rádio Cachola, onde eu e a Lena vamos ficar dialogando e refletindo sobre assuntos relacionados à criatividade e comportamento. Qual é o assunto de hoje, minha adorável Lena? Hoje eu queria falar sobre as referências no processo criativo, sobre cópias, sobre copiar alguém, o que isso significa e até plágio, onde né? é plágio, até onde é plágio e até onde não é plágio. Muito bem. A gente fala já há muito tempo no nosso site, no nosso material todo, que uma das formas de você aprender a criar é copiando quem sabe. Cuidado, a gente está falando de aprender a criar. Exatamente. Então você está num processo em que você quero aprender a pintar, então eu começo copiando os grandes pintores. Quero aprender a tocar guitarra, copio alguém. Começa copiando, né? Então, assim, os monstros do rock and roll, né? Jimmy Page, Eric Clapton, esses caras, eles não foram para a escola, né? Eles ouviam discos de blues dos americanos lá do Mississippi e começaram a tentar copiar e foram aprendendo dessa forma. E viraram o que viraram. É importante, copiar é extremamente importante e esse formato esse jeito de aprender, que é copiar quem você admira e quem você acha interessante, e depois, com o tempo, você também acrescentando outras referências. Você não ficar parado num só, obviamente, né? E a coisa mais interessante disso tudo é que mesmo que você queira imitar igualzinho, você não vai conseguir. Então, naturalmente, você já vai estar criando o teu estilo. E aí, o ideal para quem tem bom caráter, né? Quem tem mau caráter vai continuar copiando até o resto da vida. Mas quem está querendo realmente fazer uma coisa criativa, vai, como você falou, buscar outras referências. Na verdade, a gente busca referência a vida toda, né? Para criar é extremamente importante. Uma coisa tá dentro da outra, né? Para criar é fundamental, é essencial as referências. Sempre você vai buscar referências, até porque muitas vezes, se você não fizer isso, você não vai estar sabendo se o seu produto criativo é realmente novo. Porque nada, na verdade, é novo. Um produto novo são a soma de velhos produtos. O Henrique diz que um produto novo... Toda ideia nova é filha de velhos padrões. Sabe? Então, aquilo já... Em algum momento você já viu, em algum momento você ouviu falar, e isso ficou registrado, obviamente, no seu cérebro. Ficou em segundo plano. E aí, quando você vai desenvolver uma peça criativa, um produto novo, isso vem à tona. É inconsciente, é um trabalho absolutamente inconsciente. Por isso também é importante a busca de referências, para você ver o que está acontecendo no mundo, no seu bairro, no seu quintal, na sua cidade, enfim. Mas, adorável Lena, onde que fica o limite entre referência e plágio? Como é que a gente pode definir a hora que a pessoa está copiando e a hora que a pessoa está pegando uma referência simplesmente? Adorável Scló. Eu vou tentar responder
Eu acho, para mim, fica bem fácil de identificar, assim, porque é importante você ter bastante conhecimento, você estudar bastante o assunto do seu interesse, justamente para isso, para você saber de onde saíram determinadas coisas. Então, para mim, como eu gosto muito, para nós, como nós gostamos e estudamos muito, e principalmente para ti, Henrique, que estuda tantos e tantos anos, mais de 15 anos criatividade, fica fácil identificar nesse assunto específico, criatividade, fica fácil identificar quando é plágio, porque a gente já leu tudo que é possível, tudo que a gente procura referências. A gente saber o que os outros estão falando sobre o assunto. Não plágio, de não plagia. Não, porque aí tu já tem conhecimento suficiente, você já estudou o suficiente para ter a tua teoria, para criar o teu ponto de vista, a tua forma de enxergar as coisas, o ângulo aonde você quer dar o seu enfoque. Então isso é a somatória das referências, a somatória de tudo que tu estudou, tu adquiriu, você criou um novo formato. Agora, o que está acontecendo muito, principalmente para mim, eu vejo assim na internet, né? A gente passa praticamente o dia na internet. Então é comum você ver assim, poxa, isso aqui eu já ouvi antes, a pessoa não se deu o trabalho de alterar. Assim, às vezes troca uma palavra ou outra, mas está ali, sabe? Está a referência do outro. E se pelo menos botassem o crédito, né? Olha, eu li uma coisa assim, ou eu vi uma coisa assim. Uma coisa parecida com isso. Tem um pequeno porém nessa questão, que é absolutamente impossível da gente identificar, que foi as reais intenções da pessoa que realizou o plágio. Isso realmente. Então tem que se ter muito cuidado quando se fala se é plágio ou não, justamente por isso. Porque pode ter sido plágio ou pode ter sido uma ação inconsciente. Exatamente. A pessoa ouviu, isso acontece muito, né? Muitos artistas famosos que são acusados de plágio, que você fala assim, mas por que essa pessoa ia plagiar uma obra se ela tem tantas, né? Tanto talento para fazer outra. Exatamente. Muito provavelmente a pessoa viu aquilo em algum lugar e esqueceu. O consciente esqueceu, mas o inconsciente não. Um dia ele está lá tomando banho, vem aquela coisa na cabeça, ela acha que ela que teve a ideia. Então isso acontece também. Só que hoje, quando a gente está... Uma prática que a gente usa aqui é assim, mesmo que a gente tenha tido a ideia, a gente vai no Google procurar se alguém já falou aquilo, né? Se alguém já fez uma coisa parecida, porque para mim não tem graça nenhuma, eu tenho essa vaidade assim, eu quero que tenha sido minha criação e que ninguém tenha pensado nisso antes. Eu sei que é uma coisa bem ambiciosa, mas é isso que me impulsiona. Então, quando eu tenho uma ideia, ou quando a Lena tem uma ideia, a gente fica super animado, super empolgado, aí vai pra internet, alguém já pensou naquilo, bom, acabou, né? Vamos pensar outra coisa. Só voltando um pouquinho, Lena, a gente falou que uma das formas de a gente aprender a criar é copiando, a gente não diz por quê. Sim. O porquê é o seguinte, o nosso cérebro, não existe forma de ensinar criatividade de maneira formal, de maneira objetiva. Você não tem como chegar, faça isso, quer dizer, tem dicas, mas não tem como transformar a pessoa, não tem como fazer ela ter um outro tipo de funcionamento cerebral sem fazer com que que o cérebro da pessoa conheça o processo. Na verdade, eu esqueci do que eu ia falar. Bom, então eu continuo. O processo se dá de forma cognitiva. Não existe como você definir claramente o que é uma coisa criativa, o que não é, como criar, como fazer para ter ideias. Na verdade, ter ideia é a parte mais fácil. Mas como fazer com todo o resto, né? Você ter ideia e fazer ela virar uma coisa... Transformar em alguma coisa. Né? Que seja útil, que seja eficiente. Então, acontece o seguinte, o cérebro aprende cognitivamente. Então, quando você começa a copiar uma pessoa, você começa a copiar, como você estava falando, começa a copiar um guitarrista, começa a copiar o jeito que ele toca, você copia, você conscientemente não vai saber o porquê que a pessoa toca bem.
mas o teu cérebro vai, o teu inconsciente vai. Então, ele vai aos poucos entendendo o processo, só que a gente não sabe explicar, mas o cérebro sabe entender. É como você falar de cheiro. Você não sabe explicar um cheiro, mas o teu cérebro entende o cheiro. Você não sabe explicar uma emoção, mas o teu cérebro entende a emoção. Enfim, é cognitivo que a gente chama. Então, quando a gente copia pessoas, por isso que tem que copiar gente que sabe fazer direito. Depois, como referência, você pode usar de qualquer coisa, de merda, porque como referência tudo pode ser indutor de uma nova ideia. Agora, para aprender a criar, você tem que ficar... Não sei se vocês já viram, em museu na Europa acontece muito, as pessoas montam um cavalete ali em frente a uma obra de arte e copiam. Que é uma maneira de aprender. É uma maneira, e eu acredito que talvez... É a única maneira, a repetição é a única maneira de se tornar excelente, ou fazer alguma coisa com excelência. Porque é exatamente ensinar o teu cérebro uma nova forma de ver alguma coisa. Até porque criatividade é uma coisa que não se ensina, sabe? Você treina, você desperta a criatividade. O Henrique sempre fala isso nos livros dele, está escrito isso. Ele menciona isso. Criatividade não se ensina, se desperta. E justamente para despertar a criatividade, além de técnicas, tem a repetição, que é justamente para o teu cérebro arquivar e armazenar essa informação e a partir de um determinado momento conseguir trabalhar ela no automático. Porque depois que fica registrado, o cérebro faz automático. Então, por isso que num determinado momento a gente aprende a tocar uma guitarra, aprende a pintar de uma... Escrever. O Picasso tem uma frase famosa que ele fala: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Aí também tem outra, tu tem que ter boa vontade para entender isso. Ele não está dizendo para roubar de verdade, né? Ele está eu imagino, né? A gente não tem como entender. Mas pela obra dele, pelo que ele fez, ele era uma pessoa cínica, né? Então é uma provocação, imagina essa frase. Mas, ao mesmo tempo, tem a verdade por trás, que é o que a gente está falando aqui. De tudo isso que a gente está falando, assim, eu acho que o importante é criatividade. Não se ensina, se aprende, se desperta. Então, ou seja, para despertar, você precisa de referências, você precisa começar a ouvir, a ler, a copiar quem entende. De preferência, né? Se você quiser copiar quem não entende também, não tem problema. Não tem, você vai ficar... O seu trabalho vai ser ótimo. Eu queria ler para você, Helena, uma coisa que eu escrevi hoje. Eu vou ler aqui, porque eu acho que é muito interessante. É sobre mimeses. Você já ouviu falar em mimeses? Já ouvi falar. Então eu vou ler aqui para você. Começou com Platão. Deixa eu ler aqui. Mimeses é um termo crítico e filosófico que abarca uma variedade de significados, incluindo a imitação, representação, mímica, imitatio, a receptividade, o ato de se assemelhar, o ato de expressão e de apresentação do eu. Figura de retórica que se baseia no emprego do discurso direto e essencialmente na imitação do gesto, voz, palavras de outrem. Eu gosto de usar a palavra outrem. É bonito. Imitando o verossímil da natureza que constitui, segundo a estética aristotélica e clássica, o fundamento de toda a arte. É bom falar assim de filósofo, que a pessoa acha que você entende muito. Você é um intelectual. O termo surgiu com Platão, que tentou definir o vocábulo em seus diálogos em a mais completa discussão acerca da natureza da arte que recebemos do mundo antigo, porém não consegue um sentido fixo para a palavra. Aristóteles, em A Arte Poética, irá travar como temática principal de sua obra e atribui à mimese 2 significados, o da imitação e o da emulação. O que você achou do meu texto? Achei excelente teu texto, apesar de chato. Você sabe que você acha que eu escrevo bem, foi uma boa ideia esse texto, não foi? Foi uma excelente ideia. Chato, mas uma excelente ideia. Só que eu quero dizer o seguinte, esse texto não é meu. Eu copiei literalmente do Wikipedia. Então eu poderia ter deixado, depois de ler, as pessoas acharem que fui eu. Precisa ver como é fácil. Né? Pra ver como é fácil você pegar, copiar a pessoa e simplesmente não assumir que você... É porque assim, mesmo em música, tem-se uma regra internacional, que é a quantidade
essa coisa de não saber qual a intenção do cara. Então tem uma quantidade de acordes que se forem parecidos é considerado plágio. Se não for, mesmo que tenha sido, se não tivesse... Mas eu acho que não precisa nem de regra nenhuma. Eu acho que é uma questão de bom senso. Copiar faz parte de um treinamento de aprendizado. E referência faz parte de um processo criativo. Você precisa de referência. Juntar essas referências e criar a sua própria, como que chama isso? A sua própria identidade em qualquer coisa, ou em escrever, ou criar. Arquitetura, tudo, qualquer né? Coisa. É fundamental. E o bom senso, né? A gente sabe quando uma coisa é referência e quando a gente está copiando alguma coisa. Então, até porque outras pessoas que estão atentas para pode até para a maioria das pessoas não passar desapercebido. Mas as pessoas que estão atentas, que estudam aquele determinado assunto, vão saber. Olha uma curiosidade aqui, Lena. Na época da Renascença, um cara, um escritor francês do século XIX chamado Théodore de Banville, que é francês, ele disse que na Renascença não só era uma coisa permitida, o plágio, mas como era uma coisa recomendável, era considerado uma coisa boa. Que é uma coisa que hoje a gente olhando, assim, fica difícil de entender. Eu entenderia se alguém copiasse alguma coisa que eu tenho feito que ficou excepcionalmente bom e colocasse assim, copiei da Lena. Eu achei, seria uma honra. O La Fontaine, né, que escreveu as fábulas, ele foi acusado de plagiar o Esopo. E o Shakespeare extraiu o Hamlet, que é talvez a sua versão mais famosa, das novelas de um cara chamado Matteo Bardello. Já o Molière jamais escondeu que ele se inspirou em obras famosas. Por exemplo, o seu Dom Juan foi baseado entre aspas, né? Chama El Burlador de Sevilla e Convidado de Piedra, do espanhol Tirso de Molina. Ou seja, aí para não deixar essas informações que eu passei agora batido, eu tirei do texto de um cara chamado Paulo Oliver. Tudo bem, vamos aprender a dar nome aos bois. Se bem que hoje em dia na internet, eu acho que está se tornando a renascença, né? Tem muita que cópia, o certo gente. É não dar referência nenhuma, é copiar simplesmente e um abraço. E as referências, pode observar, as referências são aquelas que é impossível não dar, porque todo mundo estudou essa na escola, na universidade, enfim, estudou. Então são dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, dos grandes autores, enfim, aí fica impossível, né? Mas, tem gente batalhando aí, tem gente dando anos e anos do seu estudo. Do seu estudo, né, para criar uma coisa bacana, diferente, e que simplesmente não é conhecido, mas está aí o trabalho maravilhoso, bacana e legal. E aí tá por aí também, né? Tem gente se apropriando indevidamente do seu... Porque você pensa, né? A pessoa, você não sabe o esforço, o tempo, gente, o desgaste emocional para você descobrir uma coisa realmente boa e diferente, e a pessoa pega aquilo pronto e reproduz como se fosse dela mesma, né? Sabe? Troca o nome de um personagem poxa. Outra curiosidade que não sei se você sabe, Lena, é que você conhece o filme Cidadão Kane, né? Do Orson Welles, que foi é considerado por muita gente até hoje o melhor filme da história. E a curiosidade é que o Orson Welles nunca tinha feito um filme, foi o primeiro filme dele. Ou seja, o cara fez o primeiro filme dele, virou o melhor filme da história, e até hoje muita gente acha isso. E para fazer isso, sabe o que ele fez? Uma das coisas que ele fez para se inteirar da linguagem, de como se faz um filme, ele assistiu um filme que é um clássico do John Ford, chamado No Tempo das Diligências. Esse filme eu já assisti. Que foi também a estreia do John Wayne, que ele era um cowboy lá, bem jovenzinho. O Orson Welles, dizem que ele assistiu esse filme 40 vezes. Mas isso, assim, não tem problema. Então, mas é o contrário, é o cognitivo. Ele assistiu, não para copiar, porque você olha o Cidadão Kane, você olha o Tempo das Diligências, você não encontra nenhuma grande
né, coincidência, mas o cara usou para aprender cognitivamente. Ele deve ter aprendido coisas objetivas que ele anotou ali, olha, quando a câmera passa para cá e para lá, a pessoa corta assim. Mas muita coisa que não está ali como uma forma clara de se representar a coisa, ele deve ter entendido, assim, a linguagem. Exato. Ele entendeu a linguagem que o John Ford queria transmitir e criou a sua própria. E ele tinha outras referências, ele é um cara que veio do teatro, veio do rádio, enfim, ele trouxe outras referências já da vida dele. Ele usou essa coisa do John Ford para fazer aquilo que a gente falou no começo desse Rádio Cachola, que é copie quem sabe fazer. O John Ford foi um dos maiores diretores da história. E O Tempo das Diligências é um clássico. Ele fez da melhor maneira. E deu no que deu. Óbvio que ele era também um gênio. Não é qualquer pessoa que assiste um filme 40 vezes que vai fazer o melhor filme da história. Mas é interessante que a gente pode ver aí que é uma fronteira meio tênue, né? Absolutamente tênue. E eu acho sempre que é uma questão de bom senso, de ética e de caráter até, porque não existe uma forma da gente aprender sem pesquisa, sem procurar, sem nada é novo, tudo já foi dito, já foi pensado, basta a gente aprender a fazer as conexões necessárias. Então eu acho que não existe uma fórmula para falar sobre isso, a não ser alertar que existe isso. Existe o plágio, essa coisa que a pessoa não tem o limite do que é dela e do que não é, às vezes de uma forma inconsciente, mas na grande maioria das vezes de uma forma absolutamente consciente e proposital, sabe? Sem dar os devidos créditos para quem teve todo um esforço que é de estudo, né? Nada. Tem histórias aí de jornalistas também que eram famosos e que alguém um dia descobriu que era tudo copiado, enfim, tem toda. E a última curiosidade que eu trouxe aqui para falar para você, que é, apesar de eu ser super fã do Led Zeppelin, particularmente do Jimmy Page, se vocês aí que estão ouvindo Rádio Cachola procurarem na internet, no Google, vocês vão ver que eles plagiaram um monte de música, como eu falei, dos músicos do Mississippi, mas está muito claro que é plágio, porque assim, a música é a mesma, não são alguns acordes, é a mesma, as letras são as mesmas, e eles fizeram sucesso e não tinha crédito de quem tinha criado. E hoje eles estão tendo que botar o nome das pessoas em algumas músicas que foram provadas, tal. Aí você não entende, né? Os caras gênios, sabe? Eles precisavam disso. Então, assim, pra gente até talvez entender essas pessoas, você vê Led Zeppelin, já não dá para entender copiar, não dá para entender. Eles são os melhores, eles são as inspirações desde sempre. E aconteceu, e acontece. Então vamos ter cuidado na nossa mãozinha, controla o nosso cérebrozinho, não deixa ele ir além do necessário. Terminando essa do Led Zeppelin, a Stairway to Heaven, a abertura é muito parecida com a música de uma banda chamada Scorpions. Na internet vocês vão achar isso também. Mas esse ainda dá para achar que é uma questão do inconsciente, porque não é exatamente a mesma coisa. Lembra? E o Led Zeppelin abriu o show desses Scorpions anos antes. Então, assim, pode ter sido... Pode ter ficado registrado inconscientemente. Agora, aquelas que eu falei dos músicos de blues, não, aquilo ali é muito cara de pau. Tem que evitar cara de pau, né? Ser cara de pau. Aí fica exagerado, a gente percebe. Mas, assim, não dá para dizer que determinada pessoa, não dá para afirmar que a pessoa copiou exatamente por esse inconsciente coletivo. Aí as coisas ficam registradas no teu cérebro num determinado momento. Mas o Henrique falou uma coisa, num determinado momento, isso pode vir à tona quando você está tentando pensar ou descobrir alguma coisa, ou criar alguma coisa nova. Mas o Henrique falou uma coisa que é importante. Antes de sair por aí dando autoria, dizendo que a autoria é sua, quem sabe, já que a gente tem essa facilidade do mundo moderno, do mundo contemporâneo, chamada internet,
quem sabe a gente dá uma clicadinha Dá no Google, gugada. uma gugadinha, e procura, né, pra gente não fazer papel de bobo. E até para não... isso aí é autoestima, né? Imagina você criar uma coisa, passar uma coisa pra frente que não foi de sua autoria e que foi intencional, sabe? Eu imagino que seja uma coisa assim, meio que você está se enganando. E como a gente não se engana na psicologia, a gente vê isso, a gente sabe que está fazendo errado. Então, qual o valor? Qual o valor que tem isso? Sabe? O valor é você criar uma coisa bacana, legal, baseado em pessoas com referências de pessoas legais, que você disputa, é parecido com tal. Puta, esse cara deve ter se inspirado nesse pessoal, nessa época. É bacana. Tem outra coisa, mas a gente deixa isso para um próximo Rádio Cachola. Ai, gente, tem tanta coisa para falar. Que é a minha teoria do grande milkshake dos canudinhos mentais, que é similar, não foi plagiado, mas é similar, foi inspirada na teoria do inconsciente coletivo do Jung, e que na nossa crença as pessoas fazem parte de um mesmo tecido mental, sei lá, energético, e a gente é capaz de ter duas pessoas terem a mesma ideia ao mesmo tempo em lugares opostos do mundo. E depois não dá para explicar, não dá para explicar muito bem, mas que existe. Mas e eu tenho muitas experiências reais para comprovar este fenômeno. E eu vou deixar uma dica aí. Tem um livro de um escritor, não sei muito bem como chamar ele, eu chamo de gênio, mas chamado Henrique Sklock, chama Você é Criativo, Sim Senhor. Se você entrar no site, você pode baixar esse livro. E lá tem um estudo completo sobre criatividade. E é muito interessante, porque vai explicar muito sobre isso que a gente está falando, que a gente está falando de uma forma bem coloquial. E, aliás, o livro também trata as coisas de uma forma bem coloquial, assim, bem prazerosa de ler, porque é quase que o processo diário de vida da gente, né? Lá vocês vão encontrar também sobre o plágio, sobre as referências, não esquecendo que plágio é plágio, inspiração e referência é uma coisa. Homenagem, né? Homenagem é outra coisa. Plágio é plágio. Ok. Mais alguma coisa como de praxe, a tradição do Rádio Cachola? Eu faço a última pergunta. Helena, você tem mais algum comentário a fazer? Eu tenho. Mas o comentário de praxe é que você não tem. Não, então, eu tenho. Fala. Hoje eu tenho, eu tô com vontade de falar. Eu tenho estudado bastante criatividade. Sobre esse tema criatividade, né? Mas não criatividade só sobre um ângulo. Eu tenho copiado meu mestre Henrique Sklock. Tenho ido por... Tá me copiando? Tô te copiando. Eu tenho procurado tenho bebido de várias fontes, sabe? E e eu estou convidando vocês para entrarem no nosso site. Na verdade, é uma plataforma, mas eu não consigo falar plataforma, eu acabo falando um site, porque quando eu falo site, as pessoas entendem rapidamente. A plataforma pode ser de petróleo, né? Petróleo, quem dera, né? Daí eu não estaria falando com vocês aqui. Mas é uma plataforma que trata todos os assuntos relacionados à criatividade. Escola Nômade para Mentes Criativas. Escola Nômade para Mentes Criativas. .com. Não é só... fala sobre criatividade em si, fala sobre processos criativos e traz fatos, curiosidades, análises, podcasts como esse, criativas. Então eu acho bem bacana, assim, talvez você não goste, mas eu acho que você deveria gostar. Eu acho que sim. Tá bom então, Lena, mais algum comentário? Não tenho mais finalmente nenhum a tradição comentário. se restabeleceu. Então, gente, aqui foi o Rádio Cachola DR. Diálogos e reflexões. Isso, muito obrigado. Na próxima semana provavelmente vocês vão ouvir uma entrevista que a gente fez, mas eventualmente a gente vem com a nossa DR para falar dessas coisas tão maravilhosas relacionadas à criatividade e comportamento humano. Aqui foi o Henrique Sklock. Aqui foi a Lena. E até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau. A Escola Nômade para Mentes Criativas apresentou Rádio Cachola!
Um podcast de autoconhecimento pela criatividade. Com Lena File e Henrique Scló. Apoio. Play it again.